Depois de anos de batalhas e conquistas, Israel finalmente estava estabelecido na terra prometida. As tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés, que haviam recebido suas heranças a leste do Rio Jordão, estavam prontas para retornar às suas terras. Eles haviam cumprido fielmente a promessa de lutar ao lado de seus irmãos até que Canaã fosse conquistada. Antes de partir, Josué reuniu essas tribos e falou com carinho e gratidão: vocês obedeceram ao Senhor e cumpriram o que prometeram a Moisés e a mim. Agora, retornem às suas terras com as bênçãos do Senhor. Lembrem-se, porém, de obedecer à lei de Deus, de amar o Senhor e servi-lo com todo o coração e alma. Com essas palavras de encorajamento, as tribos começaram sua jornada de volta. Ao chegarem às margens do Rio Jordão, as tribos do leste fizeram algo inesperado. Elas construíram um grande altar, visível de longe, próximo ao rio. Era um altar impressionante, semelhante ao altar do Senhor que ficava no tabernáculo. A notícia da construção do altar rapidamente alcançou as tribos do oeste. Eles ficaram alarmados e confusos. Para eles, a construção de um altar fora do local central de adoração em Siló parecia uma traição à aliança com Deus. As lembranças do pecado de Acã e das consequências da desobediência estavam frescas em suas mentes. Eles temiam que esse altar fosse um ato de idolatria ou um desafio à unidade de Israel. As tribos do oeste, lideradas pelos anciãos e líderes, reuniram-se em Siló para discutir o assunto. A decisão foi rápida: um conflito não poderia ser permitido. Eles prepararam-se para ir à guerra contra as tribos do leste. Antes de atacar, porém, enviaram uma delegação liderada por Finéias, o sumo sacerdote, e 10 líderes das tribos. Eles foram até as tribos do leste para confrontá-las e entender o motivo da construção do altar. Chegando ao local, Finéias falou com seriedade e autoridade: como puderam cometer tal traição contra o Senhor? Como se desviaram tão rapidamente, construindo um altar para vocês mesmos? Não nos lembramos do pecado de Acã e das consequências que caíram sobre toda a nação? Vocês estão trazendo julgamento sobre todo o povo de Israel. As tribos do leste, surpreendidas com a acusação, responderam com sinceridade e paixão: o Senhor é nossa testemunha. Não fizemos isso para nos rebelar contra ele ou para oferecer sacrifícios fora do altar que ele designou. Este altar não é para sacrifícios. É um memorial, um testemunho entre nós e vocês. Queremos que todos saibam que adoramos o mesmo Deus e seguimos a mesma aliança. No futuro, não queremos que seus descendentes digam aos nossos que não pertencemos ao Senhor por estarmos do outro lado do Jordão. As palavras das tribos do leste tocaram os corações da delegação. Finéias e os líderes reconheceram que o altar não era um ato de desobediência, mas de unidade. Eles louvaram a Deus pela sinceridade de seus irmãos e pela resolução pacífica do conflito. A delegação retornou a Siló e relatou o que havia acontecido. O povo do oeste, ao ouvir a explicação, ficou aliviado e agradecido. A guerra foi evitada, e a unidade de Israel foi preservada. O altar foi chamado de Ed, que significa testemunho. Ele seria um lembrete para todas as gerações de que as tribos do leste e do oeste eram parte do mesmo povo e adoravam o mesmo Deus. Era um símbolo de unidade em meio à diversidade geográfica e cultural de Israel. Essa história nos ensina a importância de buscar entendimento antes de reagir impulsivamente. As tribos do oeste estavam prontas para a guerra, mas a decisão de dialogar trouxe paz e esclarecimento. Também nos lembra que, mesmo em tempos de mal-entendidos, a unidade entre o povo de Deus deve ser preservada. O altar em Gilgal nos desafia a construir altares em nossas próprias vidas, símbolos e lembranças que reafirmem nossa fé e nossa unidade como seguidores do Senhor. A construção do altar pelas tribos do leste, inicialmente mal compreendida, tornou-se um símbolo duradouro de unidade e compromisso com Deus.
Essa história nos convida a sermos agentes de reconciliação, promovendo paz e compreensão em vez de conflito. Assim como Israel se uniu em adoração ao Senhor, somos chamados a viver em unidade, lembrando que servimos ao mesmo Deus e fazemos parte da mesma família espiritual.